Olá, tudo bem com você? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que nunca tenha sido humilhada ou se sentido humilhada. Quando uma pessoa se sente humilhada, ela se sente menosprezada, diminuída e inferiorizada. Isso pode abalar muito negativamente na sua autoestima e na sua qualidade de vida. Pesquisas indicam que algumas pessoas podem até apresentar sintomas de depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático e até terem pensamentos de morte. Mas como uma pessoa pode recuperar a autoestima e, consequentemente, sua qualidade de vida após se sentir humilhada? Você pode ter sofrido uma humilhação por alguém sádico, perverso, má. A gente já falou aqui no canal que infelizmente existem pessoas que são más. Mas você pode ter sofrido uma repreensão, você pode ter sofrido uma crítica. Ainda que de uma pessoa de autoridade perante você, ainda que essa pessoa possa ter perdido um pouco a mão. Se no ambiente de trabalho você for chamada a atenção pelo seu chefe, não com a intenção de te humilhar, mas por te corrigir por ter cometido um erro em algum trabalho ou ter apresentado uma resposta inferior a que o seu chefe ou a sua chefe sabe que você pode apresentar. Nessas circunstâncias, é muito importante que a gente observe, entenda a nossa responsabilidade e assuma essa responsabilidade. O comportamento comum da maioria das pessoas é negar a sua responsabilidade no evento e transferir a culpa para outra pessoa. O comportamento mais adequado é observar, identificar a sua responsabilidade caso você tenha e aprender com a experiência. Outra coisa que você vai precisar observar é o contexto dessa humilhação. Algumas pessoas dão um significado mais intenso para um evento que, ainda que seja constrangedor, embaraçoso, não é humilhante. Por exemplo, fazer uma entrevista de emprego e não ser escolhida é desagradável? Você até pode se sentir um pouco humilhado, mas não é algo tão intenso. Qualquer pessoa pode, a maioria de nós passa por vários processos seletivos até encontrar uma vaga ou ser selecionado. Fazer uma prova e não tirar uma nota tão boa, não tirar um 10, tirar um 9, um 8,5, pode ser embaraçoso para algumas pessoas, mas não é algo humilhante. A maioria de nós, em algum momento da vida, pode ter tirado uma nota ruim. Observar em que contexto está a situação para você identificar se você foi mesmo humilhado, pode fazer muita diferença. Pode ser que você esteja dando um significado exagerado para um evento comum, desagradável, às vezes embaraçoso, mas não exatamente humilhante. Mas considerando que você realmente experimentou um evento onde você foi humilhada ou humilhado, como você recupera sua autoestima? Primeira coisa é aceitar os seus sentimentos. Você vai se sentir mal, você vai se sentir diminuído, você vai se sentir menosprezada e pode perceber sentimentos como raiva, pena de si mesmo, angústia, desânimo, sentimentos de menos-valia. E você precisa se permitir aceitar. Eu já falei para vocês aqui no canal que a falsa alegria, fingir que está tudo bem, não te ajuda, não te favorece. Reconhecer o que você está sentindo e aceitar, não no sentido de se deixar puxar pela areia movediça, mas de não se enganar. Você não está bem,
você foi humilhada, humilhado. Uma vez feito isso, aceitando o seu sentimento, da mesma maneira que a gente faz com os pensamentos negativos, você vai precisar desafiar os pensamentos que virão juntos com esses sentimentos. Geralmente, quando a gente passa por uma situação de humilhação, algumas pessoas tendem a acreditar que são merecedoras daquilo. Se for uma situação em que você se sinta humilhado, humilhada por questões financeiras, poder aquisitivo, algumas pessoas podem acreditar que merecem ser humilhadas porque são pobres, porque não têm dinheiro. Algumas pessoas podem se sentir humilhadas por uma questão estética e podem acreditar que são merecedoras daquilo porque não são bonitas. E aí você vai ter que desafiar esses pensamentos. Se você é pobre, você nasceu pobre, mas você está se esforçando para se manter e melhorar a sua qualidade de vida, onde é que está o erro nisso? Por que você deveria se sentir humilhado por isso? Muito pelo contrário, a outra pessoa que te humilhou é que é uma pessoa arrogante, prepotente e não empática. Seja qual for o motivo da humilhação nesse sentido de procurar te diminuir, te menosprezar, o mal, o erro, o desajuste está na pessoa que te humilhou e que te ofendeu. Às vezes é uma situação em que você não pode fazer muita coisa naquele momento. Aí que é mais importante ainda você fazer essa reflexão de aceitação dos seus sentimentos e desafia os seus pensamentos. Nesse momento, muito provavelmente, você vai ter pensamentos negativos a respeito de você mesmo. Algumas pessoas sentem raiva. Tem gente que sente raiva de si por não ser tão bonito, por não ter uma situação financeira tão boa, e raiva de si mesmo não é bom. A gente já falou sobre isso no canal, depois você vai lá e dá uma olhadinha no vídeo. Da mesma maneira, você vai ter que trabalhar com esses sentimentos de raiva, que é um pensamento negativo e até ofensivo com você mesmo. Também é importante você observar se você não está se comparando com outras pessoas. A comparação pode te levar a se sentir humilhada, quando isso não está acontecendo. Você pode se comparar com outra pessoa que você considera ter mais conhecimento que você. Então, é você que está se diminuindo e não a outra pessoa está te humilhando. Ela simplesmente está sendo ela. Observe se você não está fazendo essas comparações e se nas comparações você tem a tendência a se diminuir. Aí você precisa realmente trabalhar na sua autoestima. E a gente já falou aqui, passa por aceitação do eu. E se eu estou insatisfeita com alguma coisa em mim, então se eu acho que a outra pessoa é mais inteligente do que eu posso adquirir conhecimento. Se é alguma coisa física, eu posso fazer alguma mudança em mim. Observe se não é você que está se colocando numa posição de humilhação. E se perdoe. Como a gente falou, algumas pessoas tendem a se sentir culpadas pela humilhação, merecedoras dessa humilhação. Se perdoe. Errar é humano. Se você teve responsabilidade, se você não teve responsabilidade, no caso você foi uma vítima e o outro que é o agressor, então não se sinta culpado, culpada por nada, mas observe os seus sentimentos e se perdoe de qualquer sentimento ou pensamento negativo a respeito de si mesmo, de si mesma. E aprenda com a experiência para você crescer, para você se desenvolver. Se isso acontece em um ambiente de trabalho onde você tem um chefe tóxico, é prova de que já passou da hora de você sair desse lugar. Esse sentimento de humilhação misturado com raiva, angústia, pode te tirar deste lugar. Também já falamos sobre isso em outros trabalhos aqui. Mas lembre-se de evitar
e se proteger de lugares ou pessoas que possam te humilhar. Identifique os gatilhos que podem fazer com que você se sinta humilhado ou humilhada. Evite pessoas também que possam fazer você se sentir assim, ou ambientes, como o do trabalho que a gente falou. Lembre-se de reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e se aceite como você é. Isso vai te ajudar muito em uma situação de humilhação onde a pessoa queira te provocar diretamente. É como um ditado, não sei se é um ditado ou se é um provérbio. Se alguém diz que você é alguma coisa ou que você não é, então você sabe que você não é e não vai se sentir ofendido. E se alguém diz para você alguma coisa que você é, você também não vai se sentir ofendido ou ofendida porque você é. Então, de novo, a importância do autoconhecimento. Existem algumas condições psiquiátricas que podem te deixar mais vulnerável a uma humilhação, como fobia social, transtorno de personalidade narcisista e depressão forte. Nesses casos, seria mais indicado você buscar uma ajuda profissional, porque, como nós vimos, as consequências de humilhações, principalmente frequentes, podem levar a um estrago significativo não só na sua autoestima e na sua qualidade de vida, mas te levar a pensamentos de morte. Então, evite estar em um estado emocional tão abalado que você mesmo pode se colocar em risco. Procure ajuda. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.